a Deus. Estamos ouvindo Deus falar conosco desde a hora que esse culto começou, através dos louvores. E eu acredito que você já sentiu a presença de Deus de uma forma muito especial aqui hoje. Eu penso que tudo resultado de tempo de oração, de dedicação. Nós tivemos sábado passado 6 horas de oração aqui na igreja, ininterruptas. Começou às 13 e terminou às 19. Eu preguei fora, passei aqui na frente, já era mais de 19 e ainda tinha um monte de gente orando e dando glória a Deus ali. Então foram 6 horas de oração e a gente já está sentindo a resposta de Deus no ar, em cada culto, em cada oração, em cada momento de louvor. Amém? Muito além do que podemos imaginar. Parece até um título de um filme. É o texto que lemos hoje. E eu quero parar com os irmãos no versículo 20, em Efésios 3:20, que diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós, aleluia. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. É interessante olhar para esse texto bíblico e observar, irmãos, que dentro desse capítulo de Efésios, poucos versículos antes, Paulo diz assim, que quando nós nos ajuntamos e estamos unidos, é que nós vamos compreender qual é o comprimento, a largura, o comprimento e a profundidade e a altura do amor de Cristo, aleluia. Nós conhecemos o amor de Deus, a sua profundidade, a sua largura, o seu alcance, a sua altura, quando nós nos reunimos para adorar o Senhor. Quando você ouve o testemunho de alguém, você conhece a profundidade, a altura e o comprimento da misericórdia de Deus. Quando você é tocado pelo Senhor, mesmo sem merecer, você conhece a profundidade, a largura e a autoridade. Oh, aleluia! Deus te alcança e te toca, porque Ele é grande. Deus é grande para cima, Deus é grande para os lados. Eita glória! Deus é grande para frente, Deus é grande para baixo. Eita glória a Deus! Deus é grande e a Ele seja a honra, a glória, o louvor e a adoração para sempre. Posso ouvir um glória a Deus aí? Aleluia! Você pode adorar ao Senhor, Ele está aqui neste lugar. Aleluia! Então levante a sua mão e adore aquele que vive e reina para sempre, e a Ele seja todo louvor, toda honra e toda glória, porque Ele é grande para cima, para os lados, Ele é poderoso e Ele está aqui neste lugar. Põe a mão no teu coração e diga comigo: Ele pode, Ele quer, Ele atua em nós e Ele vai além. É isso que Paulo está dizendo nesse versículo de número 20. Quando eu tive a oportunidade de levar os meus filhos na praia, você vive experiências que são curiosas e marcantes e que você nunca mais esquece aquela imagem. Levar uma criança para a praia e aquele pezinho gordo, fofo, pisando naquela areia, né? O chapeuzinho, o banho de protetor solar que a primeira dama dava, parecia que estava vindo assim o Máscara, né? E aquela cena carregando um baldinho cheio de pá, de rastelo, de molde de animais, de bicho, e andando naquela areia, e a alegria de ver aquele mar. Algumas vezes a gente chegou os dias, venceu os dias, vamos embora para casa. E algumas vezes a gente saiu da praia e atrás, no banco de trás, tinha criança chorando. E meus filhos vinham chorando. Diziam: por que vocês estão
chorando, não gostaram das férias. E eles diziam: a gente não quer ir embora. A gente não quer ir embora. Eu nunca esqueço um dia que o Vitor colocou a cabeça assim, no meio das pernas, atrás do meu banco, do banco do motorista, e eu só escutava ele soluçando, porque queria ficar mais ali naquela praia, não queria mais vir embora. Igual você quando tira férias e não quer mais voltar, bem desse jeito. Então, a criança quando chega na areia do mar, e praticamente 99% de todas as crianças, é o desejo, a intuição logo de construir um castelo. Todas as vezes que eu levei minhas crianças lá, eu me tornei um engenheiro de castelo. Tive que construir um castelo, tive que fazer o castelo. E aqui vai estar o cavalo. E o rei, pai, cadê o rei? É lá dentro, ninguém vê ele, fica no trono, está lá para dentro. E tinha que contar a história do castelo e fazer as torres do castelo. E logo vinha ele com a pá, com uma pazinha, cavando em volta daquele castelo, e dizia: o que é isso agora? Tem que fazer o rio para o inimigo não entrar no castelo, para o castelo ficar protegido aqui. Ah, é verdade. E aí fazia o calabouço ali em volta do castelo para encher de água. Curioso era ele pegar um balde desse tamanho e ir no mar correndo, encher de água, voltar e colocar naquele buraco em volta do castelo. E ele colocava, e depois saía correndo. Quando voltava não tinha mais água nenhuma, tudo tinha sumido, tinha ido tudo embora. E ele voltava correndo e dizia: pai, cadê a água? Vai lá, vai buscar, olha quanta água está lá, olha, vai lá. E o pai sabe que é só pegar uma pá e cavar alguns centímetros, porque você está muito perto do nível do mar, e você já vai achar água ali naquelas areias. E a criança vai com aquele balde e vai levando, e nunca enche aquele buraco em volta do castelo. Muitas vezes nós somos exatamente assim. Vamos construindo com um balde que vai sendo lançado sobre a areia e que vai desaparecendo. E os nossos projetos e aquilo que nós colocamos o foco, oh glória, aquilo que nós desejamos que aconteça, vai ficando mais distante, vai ficando longe, e a gente então parece que não vai dar conta e que não vai alcançar. Pois escute o que Deus me manda te dizer. É exatamente isso que acontece quando nós vamos na força do nosso braço, quando nós vamos na força do nosso planejamento, quando nós vamos na força da nossa concepção. Você vai com um balde bem pequeno, vai trabalhando no seu projeto e não vai vendo resultado nenhum, porque os nossos esforços não impressionam Deus, não faz coisas acontecerem. Nós dependemos de Deus muito mais do que você imagina. Ele é grande para cima, é grande para o lado, é grande para baixo, é grande para trás, é grande para diante. Terra Shanjo Varabás. Deus está aqui e falando fortemente com alguém. Salmo de número 8, o versículo de número 3 e versículo de número 4, aleluia. Veja o que o salmista escreve ao dizer da magnitude do grande Deus que ele serve e do grande Deus que ele ama, aleluia. Salmos de número 8, versículo 3 e 4, a palavra de Deus nos diz, na voz do salmista, a palavra de Deus nos diz, já vou achar aqui. Quando considero os teus céus e o trabalho dos teus dedos, e a lua e as estrelas que tu ordenaste, o que é o homem para que seja cuidadoso com ele? E o filho do homem para que o visites? Quem é o homem mortal para que te lembres dele? Volta o versículo 3. Quando vejo os céus, quando vejo a obra das tuas mãos, a lua, as estrelas, o universo,
as galáxias, a construção do planeta Terra. Oh, glória! Eu fico impressionado de ver o teu tamanho, a tua sabedoria, a tua grandeza e o teu poderio. Aleluia! E aí, diante de toda essa construção magnífica do universo, o salmista diz: quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? Quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? Escute, irmãos, não é errado trabalhar, sonhar, planejar, estudar, diplomas, anéis, honrarias. Não tem problema nisso. O problema é que muitas vezes nós tiramos o foco daquele que pode fazer e colocamos o foco na nossa força, na nossa sabedoria, no nosso diploma, no nosso banco, no nosso salário, no nosso dinheiro, e esquecemos que necessitamos e que precisamos do cuidado poderoso daquele Deus que criou todas as coisas. Aleluia! Saulo de Tarso, criado aos pés do doutor Gamaliel. Saulo de Tarso era um homem de altíssima influência, todos o conheciam. Saulo de Tarso impressionava pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, pela sua influência. Mas no caminho de Damasco, perseguindo os cristãos, ele tem um encontro com Jesus, as escamas caem dos olhos, e naquele dia ele se converte, porque quando alguém tem um encontro com Jesus, ele deixa de ser cego para enxergar, eita glória, começa a enxergar as coisas de Deus, os céus, enxergar aquilo que Deus tem preparado para ele. Mas agora convertido, ele olha para toda a sabedoria, ele olha para todo o seu conhecimento, ele olha para tudo aquilo que ele desenvolveu e conquistou ao longo da sua jornada. E em Filipenses 3, 7 e 8, ele diz: para mim era lucro, mas eu passei a considerar tudo isso que eu conheci, tudo isso que eu aprendi, como perda. Algumas traduções dizem como lixo. Mas o que para mim era ganho, eu reputei como perda por Cristo. Aquilo que para mim era lucro, aquilo que eu achava que era o mais importante. Eu era egocêntrico, eu era o super-herói da história, eu só sabia olhar para o meu umbigo, eu achava que eu fazia e acontecia, última bolacha do pacote, o centro do universo. Aí Paulo se converte e descobre que ele não é nada, e ele chega a chamar a sua sabedoria de esterco. Desculpe, mas segundo Vanderlei Carceliano, no mesmo capítulo e no mesmo versículo, está escrito assim: a minha sabedoria não passa de bosta de vaca. É isso que ele falou. É esterco. Não vale para nada. Quando eu conheço esse Deus, que é grande para cima e grande para baixo, eu olho e falo assim: quem sou eu? O que é tudo que eu tenho? O que é tudo que eu possuo? O dinheiro que tenho, o carro que tenho, o físico que tenho, a roupa que tenho, a marca que tenho, o diploma que tenho, seja lá o que for que tem. Nós precisamos, irmãos, olhar para Deus e pedir que Ele venha dirigir a nossa vida. Porque não importa qual seja o tamanho do nosso projeto, o que importa é o tamanho do nosso Deus.
não importa qual seja o tamanho do seu sonho, o tamanho do seu projeto, o que importa é o tamanho do teu Deus, não é o tamanho da tua condição, não é o tamanho da tua influência, não é o tamanho da tua sabedoria, não é a quantidade de dinheiro que você tem, mas é uma dependência de Deus que vai te levar além e muito mais longe do que você possa imaginar. Aleluia. Se eu fosse você, eu levantava a mão para o céu, abria a boca e dizia para Deus o quanto eu dependo dele. Quanto eu dependo dele. Os nossos sonhos são finitos. Os sonhos de Deus são eternos. Os nossos sonhos terminam logo ali. Poucos quilômetros, não sei quantos quilômetros dá. Tem um cemitério para cá. Anda mais um pouquinho, tem outro para lá. Anda mais para cá, tem outro para... Aí vai para trás aqui, sangue de Jesus tem poder que tem um tanto. Nossos sonhos são finitos, termina logo ali. O homem envelhece, o homem tem o vigor da sua saúde, de repente não tem mais. O tempo passa, o relógio não para. A conta dos segundos e minutos chega no pulso de todo mundo. E os nossos planos se terminam logo ali. Agora, os planos de Deus para nós, eles são infinitos. Porque o plano de Deus para nós, ele é eterno. Começa aqui, você vai viver isso, vai experimentar isso. Eu vou te entregar, eu vou te entregar isso, você vai viver eu vou te dar essa conquista, eu vou te dar essa vitória, eu vou te abençoar aqui, eu vou te prosperar aqui, mas não termina aí, teu sonho é só até ali, o sonho de Deus é até a eternidade, eita glória, é pela eternidade afora. Isaías 58, o versículo de número 8, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor, porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos. Eita glória, ele é grande para cima. E os meus planos são maiores do que os seus planos. São maiores do que aquilo que você sonha, do que aquilo que você almeja. Ei, levante as duas mãos para cima que eu quero profetizar. O que Deus tem reservado para você é muito maior do que o que você mesmo desejou. É muito maior do que você espera. É muito maior do que você aguarda. Se prepara porque vem vindo o milagre de Deus aí. Às vezes a gente acha que está no auge, que já alcançou tudo, que já viveu tudo. Eu vivi um monte de momentos que eu falei, acho que aqui é a curva. Eu acho que aqui é o auge. Acho que por aqui termina. Acho que por aqui está concluindo. Eu acho que por aqui essa produtividade espiritual findou. Eu acho que por aqui as coisas vão terminando. Mas de repente vem Deus e coloca uma vírgula, e aquilo que para você é o auge, o ápice, Deus diz, até agora foi só uma introdução. Aquilo que você acha que já alcançou, já tem, e Deus já te deu, e já está bom. Não, agora, meu Deus, aleluia, quanta coisa, que vitória. Deus diz, rapaz, até aqui foi só uma introdução, prepara, porque coisa grande de Deus vem vindo aí. Eu não sei o que você já viveu com Deus, o que você já recebeu de Deus, mas o que eu quero te dizer é que Deus tem coisas muito maiores ainda, guardadas e reservadas para você. Talvez você olhe para a sua família, olha para os seus filhos, olha para o seu esposo. Quem sabe você olha para a sua profissão e você diz, já alcançamos
tudo que tinha para alcançar, já vivemos tudo que tinha para viver. Ei, alto lá! Deus diz, é só introdução. Agora vai, eita glória, Ramanda, Rabassúbria, Alibarrachaia, porque aonde você coloca, achando que já chegou lá, aí você encontra um Deus que é grande para cima, é grande para o lado, é grande para trás, é grande para baixo, é grande para frente. Ei, eu vim profetizar que o que Deus tem para você aí para frente é muito maior do que o que você possa imaginar, aleluia, muito maior do que você possa imaginar. Então, nossas ideias muitas vezes são tão limitadas, são tão curtas, são tão pequenas, mas Deus tem planos muito maiores para nós. Deus tem coisas muito maiores que você nem imagina. E aonde a gente acha, já vivi tudo, já está bom, já cheguei, não chegou ainda. Deus diz, foi só introdução. Agora que vai começar, eita glória, agora que vai virar, aleluia, aleluia. Nossa igreja tem quantos anos? E aí a gente pensa, alcançamos, saímos de um lugar pequeno, fomos para um lugar grande, aí agora conseguimos isso, aí conseguimos aquilo, aí a gente pensa, tá bom, alcançamos, estamos no auge. Deus diz, não, pega um terreno, constrói, vai fazer. Aí quando pagar o terreno, que a gente fala, oh glória a Deus, oh meu Deus, se não é esse povo bonzinho, eu estava morto. Olha aí, conseguimos pagar. No dia do pagamento, meu irmão, vamos matar um boi. Quanto custa um boi? Vamos fazer um churrasco para nós mesmos. Vamos fazer um negócio para nós mesmos, irmão. Dando glória a Deus, aleluia. Então, aí chega lá, fala, pagamos o terreno. É o auge, é o ápice, conseguimos. Aí Deus diz, é só introdução, agora vai construir. Quando você pensa que terminou, Deus diz, ainda tem muito para acontecer na tua vida. Porque os planos de Deus são muito maiores. O que você acha de ápice, o que você acha de primeiro lugar, o que você acha de campeão, Deus ainda tem muitos pódios para nos colocar. Submeta. Qual o segredo? Submeta aos planos de Deus. Submeta aquilo que Deus tem para fazer. Submeta aqueles planos que não são seus, mas são de Deus. Os seus planos você tem? Claro que eu tenho. Eu não vou deixar de existir. Eu tenho meus sonhos, eu tenho meus planos, mas você tem que subjugar os seus sonhos, os seus planos aos sonhos e planos de Deus. Quem está entendendo, dá um glória. Provérbios capítulo 3, verso 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Confie no Senhor, lá no telão no 3. 1, 2, 3. Não. Desse jeito, nem a pipoca depois do... Não, pipoca não. É o lanche do quê, pastor Tenor? Nem o lanche de pernil. Não, irmão. Faz de conta que você já comeu o lanche de pernil. Então é tudo pela fé. Então você já está forte. 1, 2, 3. Às vezes Deus desmonta os nossos planos. Às vezes Deus desconstrói o que você planejou, construiu e colocou. Vai ser um castelo, aqui vamos pôr água. Vai lá, Vitor, vai lá, Paula, corre, traz o baldinho de água que nós vamos encher. E vai lá e corre e traz. E quem dá conta de encher? Aí vem Deus e diz, eu vou destruir tudo, tem muita água embaixo. Vocês não sabem de nada, não viu? Eu sou grande para... Eita, glória. Sou grande porque... Eita, Deus conhece o amanhã, o futuro. Deus conhece o que passou atrás. Deus conhece o que vem vindo para frente. Deus sabe o que vem vindo para frente e Ele está no controle. Por isso que se eu fosse você hoje, eu descansava, eu deitava a cabeça naquele travesseiro, dando glória e dizendo, diabo, você está derrotado, porque o meu Deus é grande para frente, Ele sabe o meu futuro e Ele é quem vai construir.
É Ele quem vai manter de pé. É Ele quem vai fazer cumprir. É Ele que tem a estratégia certa. Aleluia! Pergunte para Deus. Deus, eu estou construindo de balde, de mangueira. Tem gente que fala, não, o balde não dá conta não. Abre a torneira aí que eu vou puxar uma mangueira. Vai funcionar, tá vendo? Não, vai areia, vai levar tudo. Eu estou construindo como? O meu castelo. Eu estou construindo como? Como que eu quero? É com um baldinho de água que eu estou carregando e planejando e sonhando e imaginando. Aí vem Deus e diz, confie em mim de todo o teu coração e não se apoie no seu entendimento. Não se apoie no seu entendimento. Ore não apenas para Deus abençoar os seus planos, mas ore para que Deus revele os planos dele para você. Eu comecei a pregar na rua, na praça, na feira. Sou pregador de ônibus, sou pregador da rua. Quando fui pregar em igreja que começaram a me chamar, fazia muito tempo que eu pregava. Lá na rua, na cadeia, lá na Brasil, que está fazendo aquele prédio luxuoso. Pensa num tanto de bandido que já morou ali. Sabe, um prédio de luxo lá, que é lá, grandão, está construindo. Eu ia lá, ali era uma cadeia. Deparava com os assassinos, com gente da pesada, e pregava para eles que o amor de Deus é maior do que os seus pecados, e Ele transforma. Mas da rua, da feira, de cima do caixote de tomate na feira, Deus começou a me levar para um monte de lugar para pregar. Comecei a ser chamado para pregar no ginásio, para pregar na igreja. As primeiras igrejas grandes que eu preguei, irmão, pensa numa vergonha, num medo, numa insegurança. Pensa numa tribulação. E eu lá, suando antes de começar a pregar. Deus foi levando para outro estágio, para outro nível. Eu ia a pé, agora vinha carro me buscar na porta da minha casa. Eita glória! Que hora os irmãos vêm? Às 4. Pode vir, 4 horas eu estava lá, assim, olha, bonitinho lá na porta, fofinho lá na porta. Com a biblinha debaixo do braço, na mão, dizendo, vamos dar glória, irmão, vamos lá. E ia para o culto pregar. Isso foi tão valioso para mim. Chegar em ginásios lotado e o pregador perdeu o avião e o pastor virar e dizer, olha, tem um irmão ali, ó, Vanderlei, pergunta lá, vê se ele não prega. Eu era pregador, eu fui lá ouvir o grande pregador que estava vindo, irmão. E no fim, quem pregou na noite fui eu. Falei, Deus, como é que eu vim aqui para ver os outros pregar? E eu que sobrou essa multidão aqui para mim, para eu pregar. Deus tem misericórdia e Deus foi fazendo. Quando eu já estava recebendo convite do Brasil, pelo Brasil afora, Deus falou assim comigo, vai para o Japão. Eu falei, Deus, mas os planos, Senhor. Olha, o balde está conseguindo encher, Deus. Está dando certo. O povo começou a me chamar, eu pregava na praça, eu pregava na rua, pregava no ônibus, pregava na cadeia, pregava no asilo. Agora estão me chamando para pregar em grandes congressos. E Deus me disse, vai para o Japão. Eu disse, Deus, nem minha cara ajuda. Como é que eu vou para um lugar que nem a minha cara ajuda? Eu não sei nem para que canto fica esse lugar. Como é que eu vou chegar? Como é que eu vou fazer? Mas a primeira coisa que eu falei para Deus, você não vai acreditar. Eu disse assim para Deus, foi a primeira coisa. Deus, o Senhor está me mandando ir. E a minha agenda? Porque agora eu já tinha um monte de compromisso. Pregar na casa da irmã Maria, vigília no irmão José, congresso de jovem não sei onde, o bairro não sei das quantas, e agora ali Minas Gerais, o sul de Minas Gerais, meu Deus, estava lá direto.
E pegava um ônibus que demorava 20 horas para chegar ali. Hoje eu vou de carro e falo, miserável. Eu tinha que sofrer tudo aquilo, irmão. Demorar 20 horas para chegar aqui nesse lugar tão pertinho. É ali mesmo. Mas tinha que pegar um ônibus para acolá. Depois o ônibus que ia para o outro lado. Depois o outro que ia para lá. Baldeava para o outro que eu não sei o quê. Eu olhava no relógio, tem que ir um dia antes para pregar. Amanhã. E hoje pegava o carro. Aí Deus disse, tua agenda não é a minha agenda do céu. Eu falei, hã? Deus me disse, joga no lixo. Essa foi uma das maiores dores que eu tive no meu ministério. Eu disse, Deus, eu passava fome. Eu praticamente tomava banho no chafariz de praça. Nunca fui mendigo, mas fui um pregador que já morei na rua. Que dava a hora de dormir, eu procurava onde é a rodoviária. Com medo de dormir em qualquer lugar e sofrer qualquer coisa, eu ia para a rodoviária passar a noite deitado num canto, para no outro dia pregar de novo. Comecei assim, agora eu tinha uma agenda. E Deus diz, joga no lixo. Você não faz noção, você não tem noção. Eu obedeci. Disse, Deus, eu achei que o meu baldinho estava enchendo e estava dando tudo certo. Agora que o povo me chama para pregar naquela vigília do irmão Antônio, lá é uma benção. Na oração de segunda-feira na irmã Elvira, irmão, ficava gente para o lado da rua. O povo dobrava joelho no asfalto, na calçada, porque não cabia gente dentro da casa da mulher. E o pregador na segunda-feira, era um carceliano, eu ia feliz, irmão. Eu já ia pelo meio do caminho, eita manto, terra, é hoje. Glória, vai sair todo mal. Eu já ia dando glória pelo meio do caminho. Eu chegava lá pegando fogo, irmão, engatado na quinta. Desse jeito. Aí Deus diz, joga fora. Vai para onde? Para o Japão. Falei, meu Deus, nem minha cara ajuda. Se aqui no Brasil, que minha cara mistura com a cara do povo, no baldinho, o negócio não saiu do lugar, imagina no Japão, que nem minha cara ajuda. Eu morri. Fui para o Japão. 5 anos. 5 anos. Tinha 12 igrejas. Nem todas as igrejas, quando eu falo assim, você pensa numa igreja desse tamanho, né? Alguns era culto nos lares, no lar, na sala. Mas num país daquele, e a gente considerava ali uma igreja implantada naquele lugar, ganhando almas, fazendo a obra, e o nome do Senhor sendo glorificado. O dia mais difícil para mim. Então no Japão a gente já estava assim, vivendo um tempo muito bom, com êxito na obra missionária, com muitos membros, com tudo encaixado. Compramos um micro-ônibus. Comprei um micro-ônibus, irmão. De vez em quando eu morava dentro dele, falava, vamos evangelizar lá para o outro canto da terra, do sol nascente. Eu pegava o carro e ia, pastor, cadê você? Estou no outro canto, irmão. Já converteu 3 aqui, que nós já vamos ver se abre a igreja aqui também. E ficava assim nessa loucura. Mas o dia mais pesado para mim era o dia de ceia. Porque eu corria, não todas as igrejas, mas a maioria delas, de manhã, das 7 da manhã, até 11 horas, eu ainda estava em alguma igreja celebrando a ceia. Chegava em casa, meia-noite, 1 da manhã, era o dia mais esgotante para mim. Eu tinha uma pasta, que eu carregava tanto de coisa lá, naquela pasta, e eu estou entrando dentro de casa assim mesmo. Todo aquele pregador animado do púlpito tinha ficado lá no púlpito. Para casa só veio o bagaço. Aí eu estou entrando assim mesmo. Tiro o sapato, o Japão não entra de sapato em casa, e estou andando. Quando eu entro no corredor, eu levo um tapa nas costas. O mundo espiritual no Japão é diferente daqui.
E é muito real. E lá qualquer coisa eu ficava muito atento. Porque eu costumo dizer que aqui o diabo camufla, mas lá o diabo é diabo. Não esconde nem a cara. Quando eu levei aquele tapa, eu já pensei logo. Falei, oh meu Deus, a batalha espiritual aí de novo. Porque já tinha vivido um monte de experiência. Caí no chão. Caído naquele chão, em vez de eu sentir o mal, eu senti a presença de Deus dentro do apartamento. E uma glória inundou aquele lugar. E chorando, eu disse, Deus, o Senhor está aqui. E eu só ouvi a voz de Deus dizendo, pega a agenda. Disse, o quê? Quase 6 anos depois. E Deus disse, pega a agenda. Eu falei, não é possível, que é Deus falando comigo. Pega a agenda. E eu fui rastejando pelo chão. Num móvel pequenininho estava a agenda. E eu alcancei assim com as mãos, chorando, chorando, chorando. E o Espírito Santo disse para mim, folheia a agenda. E eu fiz isso aqui, ó. De novo. E eu chorando. E aquela voz gritava dentro de mim, de novo. De novo. E aquela voz só repetiu assim, de novo, de novo. E eu caído naquele chão. Sabe o que aconteceu? De tanto folhear aquela agenda, eu comecei a conseguir ler o que estava escrito nela. E estava escrito mais ou menos assim: Tóquio, Ilhas do Pacífico, Taiwan, Hong Kong, Rússia, Moscou, Portugal. Aí eu folheava de novo. Okinawa, Hong Kong, Rússia, não sei o quê. Aí folheava de novo. Não sei o quê. E as cidades foram repetindo. Foi repetindo, foi repetindo, foi repetindo, foi repetindo. Aí Deus me disse: há mais de 5 anos que você carrega no teu coração uma mágoa, porque eu tirei das tuas mãos o balde. Eu te tirei de uma agenda que era culto da irmã Maria, vigília no irmão Zé, culto no sítio Os 3 Caminhos, vigília não sei de onde. Agora folheia a tua agenda. Aí eu ia lendo e Deus me disse: agora eu te coloquei, olha aí, no mundo, ó. Agora você tem que ir lá em Moscou, depois você vai ter que ir para Hong Kong, ó. Depois você tem uma cruzada lá em Okinawa, lá na rua, vai gritar lá que eu sou bom, que eu sou grande, que eu vivo, que eu sou o Salvador. E conforme eu passava aquela agenda, Deus me disse: eu tirei de você um balde, mas eu te dei o meu projeto, que é muito maior do que você imagina. Porque Deus é grande para o lado, é grande para frente, é grande para trás, é grande para baixo. Ele é muito maior do que o teu sonho, do que o teu plano, do que o teu projeto. E eu nunca imaginei que o dia que eu joguei todos os meus planos, projetos, a minha agenda no lixo, Deus iria entregar nas minhas mãos. Eu saí do bairro. Meu compromisso marcado lá era assim: cadeia na Avenida Brasil, sábado. Meu compromisso marcado lá era assim. Aí de repente Deus coloca na minha agenda países, povos, nações, e diz: vai lá e prega. Vai lá e prega. Agora você vai para outra nação. Ó. Aí Deus disse: está vendo? Aquele dia eu só tirei um balde para colocar na tua mão algo muito maior do que você imaginava. Fique em pé, Jesus está aqui.